De volta no seu programa Código Aberto, e dessa vez estamos discutindo não apenas o Espírito Santo, como estamos discutindo também o que é estar cheio dele, o que é estar pleno, absorver na prática. E quem ligou agora a televisão ou zapeou para o nosso canal, não sai não, porque a gente está contando um pouquinho para você sobre o poder extraordinário de um jovem que, cheio do Espírito Santo, se comporta mais do que fica falando bonito. O mundo prefere muito menos os advogados e muito mais as testemunhas. Com todo o respeito e carinho aos advogados, né, Arícia? Mas eu sei que o advogado, ele é um profissional da palavra, da argumentação. Mas quando chega uma testemunha e diz, eu vi, eu estou falando para vocês o que aconteceu, isso emudece um júri, né, Arícia? E você, cheio do Espírito Santo, defende o Espírito Santo ou testemunha o Espírito Santo? Rafael, tua vida já teve alguns incidentes do Espírito Santo atuando nela, né? E aí? Eu gosto de pensar nessa ideia do cheios do Espírito. A minha visão é... Eu faço até uma pergunta assim, que eu acho que representa bem. Quem que está no controle? Eu acho que isso determina estar cheio do Espírito Santo ou não. Dependendo de quem estiver no controle, vai resultar as atitudes que você tem, né? Eu fui raver durante muito tempo. Fui de uma cultura alternativa. Um raver, ele é um frequentador assíduo da cultura eletrônica, da música eletrônica e desse universo meio alternativo e paralelo. É quem frequenta festas Isso, é quem frequenta não só festas, né? Festas, festivais, enfim, tem uma série de coisas que você vai vendo depois de tudo isso. E eu me aprofundei muito nisso, né? Vivi isso com muita intensidade durante alguns anos e participei muito de diferentes festas, diferentes situações. E uma coisa que eu poderia contar, que talvez o desfecho não seja tão clichê, é que a gente tem às vezes a impressão de que o Espírito Santo ele tem uma limitação para trabalhar. Assim, ele tem a gente cerceia assim, até aqui vai. Daqui para lá, não vai mais. Um dia eu estava numa festa como essa, há muito tempo já, porque são festas longas, acho que já fazia umas 16, 17 horas que eu estava acordado, nesse ambiente, sobre efeito de drogas, que é uma coisa que se usa normalmente num lugar como esse, a maioria das pessoas. E enquanto eu estava ali, eu já estava muito cansado fisicamente, extenuado. Sinceramente, assim, eu não tinha mais força para dançar, enfim, para me reagir a tudo aquilo. Mas eu me lembrei, acredito eu, pelo poder do Espírito Santo, de uma frase que eu ouvi o meu pai usando num púlpito uma vez enquanto ele pregava. Que é uma frase que, salvo engano, está escrito no umbral da casa de Ellen White lá nos Estados Unidos. Que diz mais ou menos assim, nunca esteja em um lugar que você não gostaria de estar quando Jesus estivesse voltando. Nunca fale uma coisa que você não gostaria de estar falando quando Jesus estivesse voltando. E tem mais um complemento que eu não me recordo agora, mas isso veio na minha cabeça assim, de forma muito lúcida, em meio a todo aquele ruído, aquele barulho e tal. Por que eu digo que o desfecho não é clichê? É porque eu senti isso, mas resolvi ignorar isso. Falei assim, não quero nem saber disso. E aí eu digo para vocês assim, de forma muito sincera, que nesse momento em que eu disse não, eu me senti automaticamente levado e possuído por esse outro lado do conflito que há. Assim, para mim era como se eu tivesse fisicamente sentado e me entregue à dor física que eu estava sentindo, mas o meu corpo continuava e talvez com uma vitalidade até maior do que estava antes, reagindo a tudo que estava acontecendo. Mas felizmente Deus ainda teve misericórdia de mim depois disso, depois dessa experiência. E o Espírito Santo foi me conduzindo para que eu me arrependesse de algumas coisas que eu vivi, de algumas escolhas que eu fiz. E aí eu tive que aprender essa questão do controle. Diante de algumas situações, não sou eu que devo definir ou decidir ou dizer, não, vai ser desse jeito, vou reagir assim, vou fazer... Não. Tem algum momento em que você precisa estar cheio do Espírito para que Ele, por você,
indique qual é a trilha que você vai seguir, qual é o caminho que você vai buscar. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente ser cheio do Espírito, se arrepender das coisas que a gente decide por conta própria, sem levar em consideração uma série de outras coisas. Você falou que teu pai, no púlpito, teu pai é líder de igreja? Meu pai é pastor de igreja. Você é um filho de pastor, cara. Vou até mandar um abraço para meu pai, se você permitir. Claro meu que pai sim. está lá na cidade de Porto Velho, pastor Cícero. A minha mãe é a Cel, a quem eu amo, né? Amo os dois com todo o meu coração. Além da minha irmã, que está lá também, que moram na capital. Vida. Meu pai é pastor de igreja há quase 30 anos. Que Deus abençoe. Eu fico assim nessa surpresa inevitável, porque alguns pensam, né, que o filho de pastor já nasce formatado para o céu, né? E que não comete erros e que não comete deslizes. Já nasce e que cheio não, do Espírito. Já nasce cheio do Espírito. Ele não mama, ele já recebe o Espírito Santo quando nasce. E eu também sou filho de pastor, a gente se identifica com você nisso, Rafael, porque a gente dá muita cabeçada na vida. E veja, você ali estava procurando algo que teu pai pregava o tempo todo no púlpito e você numa festa, né? Mas em algum momento acontece esse clique. E, jovem, já estamos há mais de um mês juntos, já é o 5º episódio, já estamos em pleno 2017, já acabou o ano novo, já estamos vivendo o ano. E eu acho que tem muitos jovens assim que precisam descobrir que tudo que você busca nas luzes, nas drogas, nas noites, no corpo extenuado de tanto pular, no fundo, é uma busca desesperada e sincera, não vou dizer que não é sincero, é uma busca sincera de uma juventude inteira clamando pelo preenchimento do Espírito Santo. Né? E resulta, assim, inevitavelmente, posso dizer, acho que até com propriedade, em vazio. Vazio. Você Porque não amanhece, né? Quando você amanhece, não acontece consegue, você não consegue preencher. Na verdade, não é nem quando amanhece, né? Porque nessa minha situação a gente amanhecia lá também. Ia mais tempo, meu amigo. Era a noite toda e amanhecia e tudo mais. E Mas você em algum momento tem que voltar para casa, você então. saía de lá, assim, no final da tarde, às vezes, ou no Que início isso. da tarde. Mas quando você voltava para a sua rotina, né? Quando esse momento de êxtase Voltar para casa. acabava e você tinha que voltar para a sua vida normal, a sensação era ainda pior. Porque, digamos assim, tem um buraco que se tornou ainda mais imenso. Porque ao invés de conseguir, de permitir que o Espírito Santo preenchesse aquilo que era necessário, você foi lá buscar e o que você fez foi cavar mais. É como se você fosse abrindo mais, assim, buscando, e o rombo fica maior. Então você pensa assim, não, então eu preciso de mais disso. E aí você vai se afundando mais, até que... Então deixa eu pontuar para você bem claro, jovem. O mundo nunca vai preencher você. Você nunca vai se encher, se preencher, se completar daquilo que foi feito pelo diabo para te esvaziar. Isso é forte que eu estou te falando agora. E é o depoimento de um jovem comunicador dos bancos de igreja, de alguma das igrejas que você pode pertencer. Jovem, pelo amor de Deus eu te peço, não busque preencher no mundo aquilo que só o Espírito Santo pode encher você. Ponto final. Podíamos acabar aqui a nossa lição e encerrar o programa. Você nunca vai ser feliz com aquilo que o mundo tenta de maneira doentia, mentirosa e ilusória preencher. Para com isso. Vamos, pastor, falar agora sobre o preenchimento do Espírito Santo, só que ele já deu um spoiler aqui, né? A gente vai agora no nosso estudo falar sobre as condições, porque então eu quero agora, depois dessa história de ver aqui a Arícia, a Lu, o Rafael, eu quero agora o Espírito Santo. Mas ele tem algumas condições, né? Essas condições são muito incríveis, lindas, acessíveis, mas são condições, né? A primeira ele mencionou que é o arrependimento. E as outras, pastor? É verdade. Eu queria pontuar essa situação tão bonita que vocês estão colocando com Atos capítulo 2, verso 38, quando Pedro faz um belíssimo sermão para todo mundo ali que está vendo a manifestação do Espírito nos apóstolos, essas pessoas falando em idiomas diferentes também. A gente vai falar sobre isso depois, mais tarde, não vem ao caso aqui. Mas no sermão, esse pessoal se volta para Pedro e pergunta, e daí? O que nós vamos fazer agora? E aí a resposta de Pedro é, arrependei-vos, como o Rafa já falou, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então a vida de vocês tem que acabar. Do jeito que vocês estão vivendo, ponto final, não é? E recebereis o dom do Espírito Santo.
Então aqui de novo nós vemos essa conexão forte, né? De batismo e o Espírito Santo. O batismo bem vinculado ao perdão dos pecados e o Espírito Santo. Por que ter o dom do Espírito Santo depois do batismo? Porque o batismo vai marcar exatamente essa morte sua para essa vida antiga. E é esse Espírito que a gente já falou tanto anteriormente, que o Espírito é muito relacionado com a ideia da vida, não é? Lá em Ezequiel 37, ele trazendo vida a ossos secos. É o dom do Espírito que vai trazer para nós uma nova vida. É o nascer de novo, como a gente já vê no Evangelho de João também. O Espírito é essa nova vida que vai se configurar dentro de nós, é esse dom que vai trabalhar, e aí depois a gente falou, né, sobre estar cheio do Espírito, é essa nova vida que Deus tem para nós, né? E a obediência, o arrependimento e as condições para estar cheio do Espírito Santo. Tem que obedecer para ser cheio do Espírito Santo, mas não é meio cruel, pastor? Tem que ser obediente para ter cheio, para ter a bênção do Espírito Santo. Então, se eu for desobediente, eu não recebo o Espírito Santo. Eu acho que a obediência ela é uma resposta ao arrependimento. Porque um arrependimento sem mudança, sem obediência, ele não é um arrependimento verdadeiro. Ele é um sentimentalismo momentâneo, assim. Nossa, é como se você reconhecesse que você fez uma coisa errada. Passei na rua, chutei um cachorro. Me arrependi. Mas no outro dia eu passo ali, o cachorro está ali. Eu chuto ele de novo. Me arrependi. Mas não é arrependimento sincero, porque eu continuo, né? Então, se não há uma tentativa de... Não uma tentativa, né? Mas uma ação mesmo. Não, eu me arrependi e agora eu percebo que, diante da escolha que eu fiz, Deus tem um plano melhor. E eu vou obedecer esse plano, eu vou seguir esse plano porque é o caminho. Acho que talvez uma das grandes dificuldades para a gente nessa questão, para qualquer jovem, né? Ao lidar com esse tema da obediência, é o fato de que a obediência tem uma lei, que essa lei nos leva para Cristo, mas quando eu escolho a não influência do Espírito Santo, eu me fecho em mim mesmo e me vejo em mim mesmo e aí passo a me tornar egocêntrico. E esse egocentrismo, na verdade, o egocentrismo ele tem a finalidade, ou ele busca também achar liberdade. Assim, todas as escolhas que a gente faz, de certa forma, é para buscar uma liberdade. E por isso talvez que a obediência seja tão difícil de aceitar, porque ela leva para um conceito de conjuntos que eu preciso observar. Talvez, acho que o grande problema para nós hoje, jovens, vou me colocar nesse barco, é que a gente confunde às vezes liberdade com libertinagem, que são dois conceitos diferentes, e muita gente busca libertinagem achando que libertinagem é liberdade, que são coisas totalmente opostas. Acho que a verdadeira liberdade está no cristocentrismo, está na obediência, porque ela de fato vai te garantir uma série de coisas que são boas para a sua vida. A libertinagem vai te dar algumas emoções instantâneas, alguns sentimentos de êxtase momentâneos, mas depois ela vai te trazer de volta para uma coisa sem solução. Quando você olha para você mesmo e por si mesmo tenta se resolver, não tem solução. A gente não consegue se resolver. A gente não consegue acalmar os nossos anseios, as nossas aflições. Então, eu penso que uma das nossas grandes dificuldades hoje como jovem é talvez definir esse conceito, entender o que é a liberdade mesmo e que ela é diferente dessa libertinagem que muita gente está buscando. Eu acho que tem um adjetivo que a gente pode usar. Acho que Deus é muito sensível ao pecado. Deus é forte, é poderoso, mas acho que Deus se torna muito sensível quando a gente escolhe deliberadamente o nosso egocentrismo ao invés de tudo aquilo que Ele fez por nós. E isso diminui essa possibilidade da atuação do Espírito no nosso coração, para a nossa transformação. A nossa deliberada escolha por ir contra aquilo que Ele quer. Se nós olharmos para a Bíblia, eu acho que tem um quadro muito bonito ali. Quando nós abrimos os evangelhos, nós vemos no início de tudo Jesus sendo cheio do Espírito, que foi os versos que a gente leu aqui, né? E ele vai usar Isaías para dizer que ele é o Messias. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E aí vem uma lista de situações, porque essa é a marca do Messias lá no livro de Isaías.
ele é ungido para proclamar liberdade aos cativos, para trazer vista aos cegos, para, enfim, abençoar as pessoas. É para o outro que ele veio. Ele veio ser o servo sofredor para sofrer em favor do outro. E se nos evangelhos Jesus começa com essa ideia de ser cheio do Espírito, no livro de Atos, que é parte 2 mais ou menos da história da salvação no Novo Testamento, são os discípulos, os apóstolos, os seguidores, que agora também devem ser cheios do Espírito. Nós temos então o Messias cheio do Espírito e depois em Atos a comunidade messiânica cheia do Espírito, para dar continuidade a essa obra de Cristo. Então se nós estamos nessa comunidade messiânica, dando continuidade, então nós também, quando estamos cheios desse Espírito, nós devemos olhar para as coisas que Jesus também olhou. Não é? Não para nós mesmos, mas nós também somos agentes de uma proclamação de liberdade aos cativos, de ajuda aos pobres, não é? E de olhar para o outro, de sermos, em certa medida, também um servo sofredor, não é? De dedicação em prol do outro, como foi a experiência de Jesus. Bacana, pastor. Obrigado a vocês. Acabou, gente, para nós continuarmos no próximo programa. Eu quero deixar apenas para você um texto desse livro, que esse livro Mensagem aos Jovens, páginas 282, diz o seguinte: o melhor modo de você impedir o desenvolvimento do mal é ocupando o terreno. Tudo que a gente falou aqui é o Espírito Santo ocupando o terreno vazio da tua vida. E tudo que está vazio, o diabo entra. Jovem, pode ter certeza, se Deus não está entrando na sua vida, é porque as trevas já estão lá. A melhor maneira de você enfrentar a luta do mundo, o pecado, é ocupar o terreno. Com o Espírito Santo, com essa luta, com essa humildade, com essa obediência, com esse cristianismo tão puro que pode ser apresentado a cada um de nós. Você está entendendo, jovem, que nós estamos falando aqui de uma maneira muito prática, uma teologia profunda de Espírito Santo, mas para você entender, fala-se tanto em Espírito Santo, mas está se faltando viver a realidade do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, Satanás foge. Se Deus entrar na tua vida, o diabo desaparece. Se você colocar a cruz em primeiro lugar, o inferno morre para você. Isso é forte, jovem. Se levante aqui desse programa, quem sabe se ajoelha, faz uma oração, peça para estar cheio do Espírito Santo e surpreenda-se com as coisas extraordinárias que Deus vai fazer em você e através de você. E a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Até lá.